Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural e antes de eu me apresentar, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. É o nosso maior líder, o candidato que as nossas urnas perfeitas indicou como vencedor. Eu quero que você veja que apesar dele levantar a bandeira dos pobres, o defensor dos pobres, o Superman dos pobres, na verdade esse é um cara que promove a divisão, que acha que o filho de pobre não tem que fazer universidade. Preste muita atenção quando ele diz que universidade é para rico e não para pobre. E ainda explica o motivo de pensar assim, para não deixar sombra de dúvida, nem nenhum gado vir dizer que foi tirado de contexto. Veja junto comigo. Porque também não adianta nada a gente dar curso para todo mundo e eles terminaram o curso e não foi ter um emprego, porque estão aprendendo a mesma coisa que todo mundo está aprendendo. Então, é importante que a gente leve em conta isso. A gente voltar com os nossos institutos a fazer ensino profissional. Não é discurso que faz dinheiro, é projeto. Então, como vocês têm um presidente da República que não tem diploma universitário, mas que gosta de a universidade, como você tem um presidente da República que gosta de educação, que acha que a educação é a única saída para esse país virar um país desenvolvido, eu fico muito triste. Confesso para vocês que tem uma coisa que me baqueia, é ver no jornal: Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem dinheiro nem para pagar a conta da luz. Universidade não tem dinheiro para fazer tal coisa. Isso é uma coisa melancólica, é uma coisa triste. Então, ao invés de sair na imprensa, venha para o governo e diga o seguinte: está faltando outra coisa, prova que está faltando, que a gente tem que arrumar dinheiro. Esse negócio é para dizer governo preocupado em colocar indígena na universidade, colocar quilombola na universidade, esse negócio de colocar gente da escola pública na universidade, isso não é normal. O normal é que a universidade foi feita para rico. A universidade foi feita para rico, não para pobre. Então esse é o candidato que as nossas queridas urnas indicaram como vencedor, o nosso maior representante hoje que envergonha a nossa nação. Você pode ter certeza que se um dia você chegar a viajar para fora do país, você vai ver como a nossa imagem está manchada por causa desse cara, apoiando grupos maldoristas, ficando contra a vítima, apoiando o opressor, um cara corrupto, que todas as mazelas que são contra a família, a moral, a fé cristã e os bons costumes, ele está sempre no meio, ele está sempre em apoio, se juntando sempre com o que é pior. Essa é a imagem do brasileiro lá fora, essa é a imagem do Brasil. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu hoje quebrei o padrão para que as pessoas que não conhecem o nosso canal tenham noção do que nós estamos enfrentando. Esse vídeo que você acabou de assistir, ele foi enviado pelo Márcio Alves Silva. Um abraço forte para o nosso querido irmão, sempre atento a esses absurdos que está acontecendo. Até porque muita gente tem o costume de dizer assim: olha, eu não gosto de política. E o maior castigo para quem pensa assim é ser governado por aqueles que gostam, né? E esses são os mais corruptos. A outra dica que nós veremos aqui, ela chegou através do nosso irmão Guilherme Espírito Santo. Já deixo um abraço para ele apertado. Como você já sabe, os nossos presídios estão superlotados. O Brasil é talvez um dos únicos países do mundo onde o crime realmente compensa. Basta nós olharmos aí o nosso maior representante. O crime compensou para ele, né? O cara condenado em todas as instâncias possíveis por vários juízes e tá aí na cadeira mais alta de poder de uma nação, fazendo inclusive, como nós mostramos aqui, né, na sua posse, as próprias forças militares prestarem continência a ele. Um absurdo, e que jogou a esperança das pessoas, uma falsa esperança na verdade, né, nas tropas, no exército, por água abaixo, né? Engraçado que está se repetindo praticamente a mesma coisa lá na Venezuela, né? Só Deus mesmo para ajudar aquele povo. Mas vamos lá. Como os presídios vivem superlotados, porque o crime compensa no Brasil, o Molusco, né, esse ex-condenado, ele tem uma boa solução. E a solução não é endurecer as leis para que os bandidos temam, porque se tem uma coisa que gente ruim respeita é o que ele teme. Eu já posso provar isso aqui para você simplesmente você analisando os fatos. Você pega um camarada que é agressivo, ele bate na esposa, ele bate na mãe, ele arruma encrenca com pessoas que passam na rua, sempre as mais fracas, claro, né? E ele diz que é assim porque nasceu dessa maneira, não consegue se controlar, ele precisa de tratamento. E aí esse camarada comete um crime mais grave e vai preso. Chega lá, ele lava a cueca dos caras, ele pede licença quando vai passar, ele não arruma encrenca com ninguém. Por quê? Ele sabe que se ele fizer isso, ele vai tomar uma surra tão grande dos presos que ele nunca mais vai ter saúde. É aquela famosa pisa de criar bicho. É assim dentro do presídio.
Então o camarada diz que não consegue conviver em sociedade porque não consegue seguir regras, não consegue respeitar leis, mas chega lá dentro e ele vira uma moça. Muitos inclusive viram moça de verdade mesmo, né? Fica se vindo até de depósito, com todo o perdão da palavra, depósito de esperma para os outros camaradas lá, né? Então, cadê o machão brabão das ruas? Chega lá dentro, ele vira uma menina. Então não é uma questão de que não pode cumprir as leis, é uma questão que eles não temem a justiça. O problema é esse. E isso era fácil resolver endurecendo as penas, armando o cidadão. O cara ter certeza que, ó, eu vou entrar nessa casa, mas eu não sei se saio vivo. Aqui não, ele tem certeza que ele vai entrar, vai pintar, vai bordar, vai mexer com a sua filha, vai mexer com a sua esposa na sua frente e você não vai fazer nada porque você não tem a capacidade de se defender e vai ser pego de surpresa, que eles pegam você na covardia. É assim que eles fazem, né? Eu tô cansado, como vocês sabem, eu gosto de andar, eu faço outro canal, onde eu faço investigação e o que eu converso com as pessoas é isso, né? Vários sítios, as pessoas estão perdendo aquela vontade de morar em sítios, principalmente os mais próximos de cidade, porque vira e mexe, alguém tem uma história dessa pra contar. Olha, invadiram aí, chegou 2, 3 camaradas, entraram na casa daquele fazendeiro ali, pintaram e bordaram com a filha dele, levaram as coisas dele, surraram o cara, fizeram tudo na frente dele, só pra humilhar, né? É mais o que a gente vê aqui falar. Você andar em sítio, você fica abismado com a violência como tem aumentado. E a culpa disso é justamente desse pessoal de esquerda que não aceita que você tenha a sua defesa. Aí a solução para resolver, nada disso que eu falei vale, né? Para eles, quem fala isso é fascista, né? É pessoa odiosa, é discurso de ódio. Então a proposta dele para acabar com a superlotação é justamente soltar esses condenados. Presos, condenados, ele quer soltar. É isso que o Molusco quer fazer e não acredite em mim, nem acredite no Guilherme Espírito Santo. Simplesmente dê um Google aí e veja as matérias que estão nos principais portais de informação, né? Informação segura, entre aspas. Essa é do Estadão e está dizendo o seguinte, ó. Conselho de Ministério de Lula propõe turbinar indulto para enxugar superlotação de presídio. Olha como é bonito, né? Qualquer pessoa que gosta de carro tem um sonho de turbinar, né? Quem gosta de performance, então, como eu queria turbinar o meu Gol, o meu Opala, o meu Monza, né? O meu Vectra. É isso que a gente pensa, eu queria turbinar. Então, eles usam esse jogo de palavra pra você. Olha, propõe turbinar indulto. Caramba, ele vai turbinar, é alta performance. Na sua cabeça, o gatilho mental, é claro que você é uma pessoa inteligente, sabe que não estamos falando de veículos aqui. Mas a palavra, ela entra como uma coisa positiva, porque ela já está na sua mente. Vamos turbinar. Entende, meus irmãos? Ela entra de forma positiva. Essa turma é especializada. Isso aqui não é qualquer pessoa que faz. Eles trabalham exatamente assim, entrando na tua mente. Então tá aqui, ó. Após amargar pesado revés no Congresso Nacional que derrubou veto do Planalto e barrou a saidinha, né? Justamente porque esses presos que estavam dando a saidinha são os mais perigosos que tem, né? Aproveitam essa saidinha ou para fugir ou para cometer novos crimes ou as duas coisas. É isso que os caras fazem, né? Boa parte deles. Então pra que isso? O cara que eles tiraram a vida, às vezes para roubar um celular, como tem aquela imagem, né, terrível, que eu nem vou colocar aqui, só quem pode botar é a mídia, né? O jovem não quis dar o celular, o safado não teve dúvida, atirou no rapaz, ceifou a vida dele, né? E aí, como é que fica? Então o problema é esse, né? Cadê a saidinha do que faleceu? Ele vai sair da cova, pelo menos para visitar a família? Não vai, né? Ele foi para aquela prisão que ninguém solta mais, só Deus mesmo, né? Só Cristo foi capaz de soltar dessa prisão, né? Com Lázaro, né? Levantou ele. Levanta e ele levantou. Ressuscitou. Mas a não ser que você consiga trazer Jesus Cristo aqui de volta, a saidinha é impossível para quem foi vítima dessa cambada de vagabundo que não quer trabalhar, né? Mas vamos lá. Então, após amargar essa derrota, né? Que barrou a saidinha, o governo do Molusco propõe, por meio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para o triênio 2024 a 2027, em que defende um maior indulto para presos a fim de diminuir o número da população carcerária no Brasil. O trecho com a sugestão é vista como algo a ser elaborado a curto prazo, como medida compensatória para reduzir o quadro generalizado de excesso de execução. Então veja, em vez de se procurar qual é a fonte do crime, o que é essa fábrica de criminosos, por que tem tantos, os caras, né, não estão interessados nisso, em acabar com as fontes, porque as fontes na verdade são eles. Eles são as causas disso acontecer, criando leis frouxas que é um convite literalmente ao crime, né? Eles criam um cenário propício a isso. Mas aí eles não vão mexer com eles mesmos,
Então, qual é o remédio? Soltar condenados. O documento cita ainda a necessidade de monitoramento das estatísticas referentes às audiências de custódia e da efetiva atuação da Defensoria Pública no referido ato, monitoramento dos índices de aplicação do mecanismo de justiça penal consensual, a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal, ANPP, em momento subsequente à realização da audiência de custódia. Eu já falei para vocês, meus irmãos, que é o seguinte aqui, né? Eu não sou candidato a nada, nem jamais serei, não quero ser. Mas era muito fácil resolver isso. O sistema penitenciário para mim é uma droga. O camarada vem, rouba, por exemplo, a minha moto. Eu passei 3 anos para pagar a moto. Aí o cara foi pega, a polícia prendeu o camarada, mas na fuga ele destruiu ou já tinha desmanchado a moto, vendeu as peças, enfim. A polícia diz, não, esse aqui vai pagar pelo crime. Mas como ele vai pagar pelo crime me deixando lesado? Porque ele roubou minha moto e destruiu. O Estado não vai devolver essa moto para mim, mesmo me pedindo de me defender. Eu perdi minha moto. Aí o Estado quer que eu fique feliz por saber que esse camarada vai ficar preso ali por 3 ou 4 anos. Isso para mim não serve de nada. Na minha opinião, deveria ter lugares de trabalhos forçados e essa turma, né, ser paga por esses trabalhos e o salário ser para restituir o roubo que eles fizeram. Os que tirarem a vida de outra pessoa, beleza, esses aí ficam presos por toda a vida. Tirou a vida de alguém, então você perde a sua liberdade. Pronto, presídio era para assassinos. Pessoas que roubam, pessoas que dão prejuízo ao Estado, eles vão restituir. Por exemplo, quanto é a moto? É 60 mil reais, pronto. Tu vai pagar aqui, vai trabalhar, teu salário aqui, nesse serviço forçado é de 1.500 reais, pronto. Vamos tirar a tua despesa de mês, sobra 800 reais aqui, é o que vai ser passado ao dono da moto que você roubou. Pronto, a sua pena é essa. Você não danificou um equipamento de 800 reais, então você vai trabalhar o tanto de meses referente a cobrir esse prejuízo que você deu e também a ajudar na infraestrutura desse tipo de prisão do governo, né? Então, eu não sei se é porque eu estou muito à frente do meu tempo, mas eu sonho com um tipo de prisão dessas, né? Mas eu sei que nunca vai rolar, porque na verdade o crime do jeito que tá é muito bom para o sistema, porque o sistema pode viver na falácia, pode viver nessa disputa de narrativa o tempo todo, enquanto quem é o prejudicado de verdade é você, né? Então vamos lá, a sugestão também de medidas de antecipação de liberdade com ou sem monitoramento eletrônico. A exemplo daqueles preconizadas no julgamento RE 641.320 do Supremo Tribunal Federal, que permitiriam a saída antecipada do sentenciado do regime com a falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas e o cumprimento de penas restritiva de direito ou o estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. O corpo técnico cita também ser necessário o aumento emergencial no quadro de pessoal de administração penitenciária nas unidades mais críticas, ou sua reorganização excepcional enquanto durar a superlotação, a ampliação dos canais de comunicação entre presos e administração prisional e a maior transparência dos dados de preso com a criação de um Banco Nacional de Dados Penitenciários BNDP. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, SENAP, no segundo semestre de 2023, o Brasil registrava 650.822 presos em regime fechado e 201.188 em prisão domiciliar. Os dados foram divulgados em março desse ano. A médio prazo, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária cita mais uma vez o ANPP para os crimes praticados sem violência ou grave ameaça, desde que os criminosos sejam réu primário. No entanto, mesmo que o crime ocorra sob ameaça ou grave ameaça, o documento prevê a menos a análise e substituição de pena em regime fechado por penas alternativas, como diretrizes a longo prazo para a resolução do problema e superlotação. Os técnicos avaliam se necessário interlocução com o Congresso Nacional para análise e revisão de legislação penal, processual penal da Lei de Execução Penal e as leis de drogas. O foco principal da avaliação junto aos parlamentares foca, por exemplo, em ampliação de mecanismos de justiça restaurativa e negociada. Há também uma citação de uma necessária melhora na duração do trâmite processual. E aqui encerra esse lixo de matéria, ninguém fala do real problema, né? Ficam só enrolando e enchendo linguiça. E o problema é simples, meus irmãos, como eu disse pra vocês. No Brasil compensa ser criminoso, né? Então se um camarada começasse a pagar realmente pelo crime, né, devolvendo e restituindo a vítima, né, com certeza isso ia diminuir muito, né? Quando o próprio colega dele, o outro bandido, soubesse, ó, fulano foi preso, e agora? Quanto tempo ele vai passar preso? Rapaz, fulano chega e emagreceu, viu? De tanto que tá trabalhando ali, ó. O bicho era gordo, ó, já tá agora com físico de fisiculturista, quebrando pedra, né? Então tá lá fazendo bem muito de serviço comunitário aí, né? Serviço pesado. Mas quanto tempo vai ficar preso? Tá trabalhando lá, vai passar 6 anos trabalhando e o dinheiro indo pro camarada que ele roubou.
no instante eles parariam, né, de querer continuar na vida de crime, né? Quando visse os exemplos ali dos próprios coleguinhas, eles parariam, mas só que hoje acontece o contrário. Como assim, Davi? O camarada é preso, né? E o cara vai se cagando, com perdão da palavra, dentro da viatura, morrendo de medo, e eu sei disso porque eu tenho amigos policiais e me relatam, né? Então o camarada vai preso, com muito medo, chega a suar, às vezes chora até, né? Vira menino, chega lá de frente ao delegado e a recomendação que os delegados têm é para soltar mesmo, né? É para amenizar, é para condenar menos. Então o delegado solta esse camarada e ele volta para a rua pousudo. Ele agora se sente um verdadeiro rei do crime. E isso acaba incentivando aqueles outros que viram ele ser preso e ficaram morrendo de medo, né? E dizendo, ó, tá vendo, ó, vai fazer coisa errada, ó, se ferrou. Aí esses que estavam pensando assim, ao ver a prisão dele e ver ele voltar no mesmo dia, diz, olha, o negócio é fazer mesmo, porque se der certo o cara se arma e se der errado no máximo eu vou dar uma voltinha de viatura. Então, se você acompanha programas policiais, esse também é um dos motivos deles quererem tirar isso do alcance da população, né? Proibir os policiais de estarem gravando vídeos, é justamente por isso que você vê essa realidade. Quantos vídeos eu vi de bandidos debochando dos policiais, mesmo sendo detidos. Ah, vou dar uma voltinha de viatura, daqui a pouco tô aí. Debochando mesmo. E a verdade, o Sargento Farru mesmo ficou famoso, né, por causa dessas coisas. Que ele dizia, ó, daqui a pouco eu, se brincar, vou ser obrigado a levar esse bandido cretino ordinário. Aí xingava o cara, né, e foi bombando os vídeos. Então no Brasil compensa ser criminoso. A verdade é essa, né? Se você é um estelionatário, se você é uma pessoa desonesta, se você rouba, no Brasil compensa. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, cabe às pessoas de bem começar a exigir isso. E eu digo pra você, comece pela direita, né? Comece pelos candidatos de direita. E eu vi até que o Gustavo Gaia está começando aí um movimento para exigir, né, o voto impresso. Nós temos que começar por aí, meu irmão. Porque eu mesmo sei a necessidade da gente evitar a chegada da esquerda, mas eu não ponho os pés lá, sabendo que eu tenho que ter fé no sistema. A minha crença religiosa, eu sou cristão, me diz que maldito é o homem que confia no homem. Então eu não vou desobedecer a Deus para obedecer os homens. Eu não vou lá dar legitimidade a uma coisa que eu não creio. E eu não preciso crer. Eu tenho que crer em Deus. O sistema tem que provar a mim que ele de fato é bom. Até agora a mim não provou. Então, se tem uma melhoria para ser feita e não querem aceitar, vamos dizer que seja de fato perfeito. O nosso sistema, ele é perfeito, certo? Beleza, não estou pondo isso em dúvida. Ele é perfeito. A gente sabe que perfeito só é Deus, né? Mas vamos seguir com o sistema. Apareceu uma melhoria que vai torná-lo mais perfeito ainda e ele não quer receber, então tem algo errado. Então meus pés lá eu não piso. Eu pago a multa, é simples, é barato e vai dar menos trabalho do que eu ir votar, né? Você vai no fórum, você vai na hora que você quer, justifica, beleza. Não tem problema nenhum. Enquanto, até para votar, eu vou ter que enfrentar filas, né? Então é simples assim. A gente pode resolver isso ao invés de estar babando o ovo, né? Tem gente que quando vai nos deputados, quando encontra os deputados de direita, né? Pessoas de bem, né? Mas vão babando, né? Querendo de fato colocar os testículos do cara na boca. Isso tem que acabar, velho. Você tem que chegar para um cara desse, um Gustavo Gaia, um Nicolas, e dizer, ó, deputado, tô com o senhor, espero que o senhor venha para cargos mais altos, né? Se candidate a cargos mais altos. Mas cadê as paralisias? Vão fazer, né, as greves gerais no país para forçar que seja de fato feita a vontade da maioria do povo, um povo que não confia mais em um sistema. O senhor vai fazer ou vai continuar só na narrativa, só nos vídeos? Porque o problema está sendo esse. Essa galera é muito boa em fazer vídeo, né? Mas paralisia, greve geral a gente não vê, né? Então parece que está muito bom as coisas como estão. E pelo menos para mim não está, não sei você, né? Talvez você seja uma exceção a essa regra, né? Mas a maioria do povo está sofrendo com esses preços altos, essa violência toda e ainda mais diante de uma coisa dessa, né? Vão soltar presa aí, condenado, para evitar que os presídios fiquem tão cheios. Então é a falência geral, enquanto, né, estão falando também que vão contratar mais funcionário público para eu e você pagar, ou seja, seus impostos vão subir, porque eles não vão diminuir o salário deles para pagar isso aí, eles vão apertar a corda que está no seu pescoço. E aí, meu irmão, vai continuar aguentando isso? Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha entendido. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!